Ao vivo. Olá. Boa noite. Boa noite. Jingle Bells. Olá. Como estão? A gente fica enrolando, né, para as pessoas irem entrando. Enrolation. Boa noite, boa noite. Várias pessoas, graças a Deus. Estamos aqui para o último evento live do ano. É isso? É isso. Povo da Quinta de Luz. Boa noite, boa noite. Várias pessoas, graças a Deus. Estamos aqui para a última. Vocês estão escutando a minha voz? É um retorno aqui. Chama-se. Vocês escutaram? Vocês não escutaram, né? Isso faz parte da enrolação, tá? Isso tudo é teatro. Certo? Drama. Gente, povo da Quinta de Luz. Quem nasce sob o signo da Quinta de Luz é o quê, hein? Tipo assim, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce na Quinta de Luz é o quê? Quinta Luciano, é? Como é? Vocês têm ideia disso daí? É uma boa pergunta, né? Tem um professor de português aí, uma professora, para dizer não? Quem nasce sob o auspício da Quinta de Luz é o quê? Qual é a nacionalidade? Nacionalidade não, naturalidade, né? Tudo é enrolação, tá? Me pediram para enrolar, eu tô enrolando, eu enrolo. Gente, vamos iniciar, tá? Várias pessoas. Vamos lá, nossa última live, não pode ser tão enrolada assim, né? Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Pai Celestial a tranquilidade necessária, já entrando no clima de oração, para desenvolvermos nossas atividades relacionais, espirituais aqui. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos ofendem e nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações da vida, livrando-nos de todos os males, livra-nos desses males, nos dá a oportunidade de redenção, de elaboração, porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja, graças aos céus, graças ao teu maravilhoso advento. Gente, olá, teve uma resposta? É iluminado, sim, não tem nada de quinta, né? Quem nasce é iluminado, somos todos nós. Muito grato pela colaboração dentro do vernáculo aí da língua. Gente, é porque eu perguntei quem nasce sobre o sol, sob o sol da Quinta de Luz é o quê? Né? Qual é a naturalidade de quem nasce na Quinta de Luz? É um quinta luciense? É um quinta luciano? Gente, ficar falando essas coisas. Última live com isso. Eu tô aqui com um desafio, né? Os desafios, né, que vêm de algumas pessoas que gostam de desafiar a gravidade aqui. Aí mandam assim os títulos de lives. O impacto do nascimento de Jesus no planeta. Olha a live. É a que me cabe hoje. Falar sobre o nosso grande companheiro de jornada, irmão maior. E aí a gente já vai falando, né? O que é que a gente acha dele, né? Termina que Jesus é aquela pessoa que a gente acha N coisas, né? Mas o poder transformador desse
homem, desse ser foi e é, e sempre será inenarrável, né? Chegou o relógio aqui. Então, o impacto do nascimento de Jesus no planeta. Quando eu assim, assinalo a palavra impacto e a palavra planeta, vem muito na cabeça a coisa do meteoro, não é? O meteoro que fez com que a gente entrasse na era glacial. E se eu fizer uma referência meteórica a tudo isso, a Jesus, ele foi um meteoro, né? Continua sendo, né? Porque ele bateu, no sentido figurado, tudo que eu estou dizendo, no planeta, e tal qual o meteoro físico, ele transformou, não é, a nossa vida. Ele fez com que a gente se dividisse entre antes e depois do tal meteoro, o meteoro chamado Jesus, né? Eu gosto de chamar Jesus, certo? Jesus, pessoa física, porque a gente pode falar de pessoa jurídica, que aí é o Cristo, tá? E aí tem pano para as mangas. E mais a nossa praia, que é Jesus, pessoa espiritual. O ser espiritual. Esse homem dotado de uma inteligência espiritual. É a tangência que o espírita, ele certamente, sem dúvida alguma, ele dá, ele entende, ele concebe, ele compreende sobre essa figura histórico, religioso, teológico, sociológico, não é? Do ponto de vista da análise da pessoa de Jesus, né? Todas essas análises que eu falei agora, né? A análise sociológica, antropológica, a análise sociopolítica, inclusive da época, tende a ver com o Jesus, pessoa jurídica, o Cristo, o título, Cristo, Rabi, o Cristo divino, não é? O Cristo católico paulino, onde é o próprio Deus, se fez Deus. E para o espiritismo isso não é aderente à realidade, isso não é algo verossímil, tá? De que alguém tenha o título de Deus, algo nesse sentido. Deus é o princípio, tal, tudo que a gente já vem dizendo, o que está contido no Livro dos Espíritos, e um homem não se faz Deus, né? Então, o Jesus paulino, que domina muito o cenário católico, é por aí a leitura, tá? Não é aquele filho de Deus, que também tem uma interpretação, uma grande vertente católica, né? Cristã, que vai, sobretudo católica, que vai por aí. Mas tem a outra que diz, não, é o Deus. O que não é a nossa ideia, o nosso postulado espírita. O espírita, ele vai para o caminho do Jesus inteligentemente espiritual, aquele ser histórico que acessou um nível de inteligência que, convenhamos, eu acredito que veio com ele, não é? Quando a gente pensa, eu pelo menos penso assim na figura de Jesus, eu entendo que se a gente procurar alguma referência assim, um tanto quanto, não é, por baixo, sem desmerecer nada nem ninguém, tá? Nem pessoa, nem época, nem nada, mas a gente vai pensar, eu particularmente penso na figura dos mestres, não é? Que se tornaram cumpridores da missão próxima de Jesus, né? Então, por exemplo, Sai Baba. Se a gente olhar para Sai Baba e quem
tiver mais intimidade com a história dele, né? A gente pode um dia aqui vir falar um pouco de Sai Baba, não é? É muito interessante, né? Sai Baba, Índia, né? Então, ainda, claro, nesse século tudo, né? Sai Baba foi aquele guru indiano que a inteireza dele, tá? Com o ato, com a vibração espiritual, o tornou um ser crístico, chamado crístico, porque depois do advento de Jesus e da entrada de Jesus na pessoa jurídica, não é, romana do Cristo, e esse termo que eu estou de pessoa jurídica sou eu que estou dizendo, certo? É meu aspecto crítico sobre isso, tá? Então, quando entra aí Jesus, ele miticamente vira Cristo, divinamente ele vira Cristo, ele sai do humano para virar algo ali dentro de um elemento divino, tá? Sociopoliticamente, ele ganha um termo que a gente vai repetir até, né? Até hoje, né? Não é à toa essa divisão, e eu não vou falar aqui, nem vou me deter, não é? Não vou me deter nessa explicação de sociopolítica, não é? Antropológica, psicológica, de certa maneira, dos motivos pelos quais Jesus é o Cristo, e a divisão, o nascimento dele como tendo sido marco, e tal a divisão antes e depois dele, né? Mas nós espíritas entendemos que isso não tinha como não ser. Não tinha como não ser. Pela tarefa dele aqui. Aí a gente já está entrando em um tipo de interpretação que para nós não é uma interpretação, é um aspecto da realidade, tá? Uma realidade que é difícil, talvez, de entender, mais ainda em aceitar, haja visto a necessidade das pessoas em caminhar com Jesus para a pessoa jurídica dele. Se você caminha, a grande esmagadora maioria, caminha por uma questão de necessidade, de carências e tudo, para a pessoa jurídica dele, Jesus enquanto Cristo, ficando para trás o ensinamento, ficando para trás o que ele veio aqui fazer, é pouco provável que ele conceba uma interpretação mais espiritual desse homem, que nasceu de um ventre como todo e qualquer outro. Porém, dotado de um pertencimento espiritual, de uma clareza, de uma consciência tal qual Sai Baba, onde ele se referia ao plano espiritual com uma intimidade mediúnica, paranormal, absoluta. E é evidente que na linguagem da época, ele chamar meu pai, leia-se nosso pai. E por aí vai. Não é? Então, isso é algo que a gente precisa pensar, né? Então eu tenho que trazer, até enquanto uma pessoa que trabalha num raciocínio crítico, tá? Eu tenho que trazer isso para vocês de maneira branda, não é? Afinal de contas, hoje eu vou caminhar pelo lado mais moral, é o que a gente tem que falar. A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de palestra sobre o âmbito criticista dele, né? A gente não vai entrar nisso, tá? Sobretudo nas religiões instituídas. A gente está aqui para falar no Jesus do ponto de vista cardíaco, né? Mas eu estou fazendo uma passagem, não é? Uma incursão aí nisso daí, né? Ok? Uma coisa, eu aprendi muitas coisas com os espíritos, né? Venho aprendendo sempre tenho dito a vocês, e as pessoas que me conhecem e têm mais aproximação comigo sabem, né? Eu digo muito isso. Eu aprendi com os espíritos. Então, uma coisa eu aprendi há muito tempo com eles.
tá? Então, eu aprendi com eles o ato, tá? O ato pensante de não divinizar nada nem ninguém. Isso foi uma coisa que eles me ensinaram e eles me ensinam. Assim, falando objetivamente, tá? De que o reconhecimento nosso do ponto de vista da divindade que existe dentro de você é profundamente mais importante do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Então, eles sempre, de várias maneiras, me falaram isso. E continuam me dizendo, chovendo no molhado. Eles continuam. Então, eu aprendi, por um treinamento baseado no que todo treinamento bom se baseia, que é a repetição. De que figura alguma, ela precisa ser divinizada, adorada e por aí vai. Companhia limitada, para rimar. Pessoa jurídica. Não. Ninguém. Nem Jesus. Por quê? Porque eles, os espíritos, não o fazem. Eles não o fazem. Quando eles trazem a referência jesuítica, cristã, usando o nome cristão de maneira ampla, eles o fazem trazendo essa referência dentro de um panorama amoroso, dentro de um panorama espiritual, consciencial, e não outro, e não adorador, transformador. Carente não, porque eles não pregam isso. Então, quando eles, de maneira absolutamente lúcida, esses espíritos, eles fecham os olhos e oram, ou de olhos abertos, eles vibram na atitude crística. Crística. Jesuiticamente falando, do que ele sempre foi Jesus. Ele, Jesus. Na moral dele. Na espiritualização dele. Em tudo o que ele trocava, dava e recebia. Era uma alquimia constante. Constante. Eu já perguntei muitas coisas e poucas coisas me foram ditas. Porque eu tenho contato com seres espirituais que tiveram e que têm contato com outros seres que têm contato com a pessoa de Jesus. Então eu sou o quarto. E eu estou falando com vocês que são o quinto. A quinta essência. Sério, não estou brincando. Estou fazendo um anagrama. Jesus fez anagramas, não fez? Estou fazendo, estou brincando. Brincando de seriedade. Então eu tenho esse contato com seres que dois após, além, têm contato com a maestria, com o espírito de verdade, com a inteligência crística dele, ele enquanto mentor. Porque Jesus não é nenhum tipo de nuvem. Ele existe enquanto uma forma amorosa, inconcebível para nós humanos na frequência que ele já chegou. Entende? Essa é a nossa tradução. Leia-se interpretação. Eu falei agora que Jesus falava por anagramas, e um dos que eu acho mais brilhantes é quando ele disse assim: orai e vigiai, não é? A gente fala isso. Todo cristão fala isso.
da passagem dele. Mas ele foi um grande alquimista enquanto vida física. Tá? Porque quando Jesus ele nasceu em vida física, cumprindo com a programação espiritual dele em pedir ao encarne, para aquele encarne, o ato de volitar amor e progredir o planeta, não é tentativa, mas na possibilidade disso, o planejamento arquitetônico, aí cósmico, chame como quiser, permitiu, e assim ele fez o descenso. E aí tomou forma. Ele, adotando a inteligência possível, cabível a ele, na comunicação direta, no fio, no ponto direto com o alto, com os mentores, além dele, para além dele naquela época, claro, para além dele, ele ali funcionava como um grande mestre, um dos termos que a gente confere a ele, né? Claro. Lembrando que o mestre, ele só existe, coloca aí, você pode colocar um parênteses aí, ele só existe porque existe quem quer aprender. Na verdade, quem existe é o aprendizado. O ensino vem aí, para veicular. Ele foi um veículo, e a vida inteira dele, biblicamente, nos textos, ele disse isso. Orai e vigiai, um deles. Dito e redito, de várias maneiras. Aquilo é um anagrama. Ele disse, cuideis da disciplina da mente e da disciplina da ação. Orai, as disciplinas da mente, do espírito. Vigiai, as disciplinas do comportamento, da conduta. Então, pratiquem o autocontrole mental e atitudinal. Orai e vigiai. Vigiai conforme orai. E orai materializando-se no vigiai. Essa é a natureza anagramática de Jesus. Foi o que disseram. Está lá. Então tem coisas que a gente lê que, sem dúvida alguma, ele disse aquilo. Para nós que estamos, enfim, estudamos, né? Vamos chamar assim. Quem somos nós para dizer que ele não disse o que disseram que ele disse? Quem somos nós? Porém, isso pode acontecer. Pode. Não pode? Vou trazer o meu lado criticista aqui. Não pode? Nós não louvamos Bíblia no sentido de fazer com que a Bíblia seja entendida como um livro sagrado, porque nós não sacralizamos nada. Tampouco vamos desacralizar. Nós não consideramos um livro sagrado. Apenas isso. É um livro histórico, escrito por homens, sobre outro homem. No caso dos evangelistas foi. Imagine o seguinte, você é um rabi, você é um guru, você é um... tá? Imagine nos moldes de hoje. Porque qual a diferença tamanha, até para o Oriente Médio, de hoje para ontem? Qual? Até em vestuário. Tem hora que a gente vê filme ou vê paisagens assim, que você olha hoje em dia e você diz, meu Deus, eu entrei no tempo da Bíblia. No tempo de Jesus aqui. O manto e tudo é a mesma coisa, enfim. Então, vamos entender que está lá aquela pessoa que é um Messias. Ele vai ter seguidor. As pessoas vão seguir do jeito que foi com ele. Aí é onde está. Partindo do princípio de que ele não escreveu nada, escreveram sobre ele, correto?
Aí tem duas formas, ou as duas. Ou quem escreveu sobre ele, chamados evangelistas, tá? Ou quem escreveu sobre ele, escreveu enquanto ele estava vivendo ali o esboço e depois tomou nota de maneira mais empírica disso daí, ou ele foi vivendo com Jesus, está entendendo o que eu estou dizendo? Foi vivendo com Jesus ali, tá? E no fim de um tempo no caso João, 90 anos, escreveu sobre Jesus, contando com o quê? Contando com a cachola. E outras coisas que não vale nem a pena eu dizer aqui, que eu sei que foi, quer por literatura, quer porque me disseram, e se eu disser pode ficar meio chocante. E métodos excipientes que ele fazia para lembrar. Recursos que ele usava. Porque tem isso, né? A gente é condicionado de tal maneira divinatória a que qualquer coisa que a gente fale, a pessoa diz, oh, rapaz, tu tá falando disso. Eu tive um treinamento para não entender assim, desse jeito. Mas jamais cuspir em qualquer prato. Ninguém está dizendo, ninguém está fazendo isso aqui. Né? A gente só está pensando. A gente está pensando. Então veja, escreveu sobre Jesus. Ou ele ia escrevendo e apontando isso, ou ele parou no fim e escreveu. Ele ia colecionando aquilo, arrumou e entendeu aquilo dali que foram escritos sobre a vida, a trajetória dele com Jesus. Do que ele ouviu. Lucas foi assim. Lucas não conheceu. E é evangelista, né? Não é? Tá lá. Disseram a ele. Aí ele, ó, muito dotado, não é? Médico. Certo? Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas todas. É importante que a gente pense, né? É bem importante. Mas o nosso afunilamento, o nosso apontamento vai para o âmbito espiritual, moral da figura de Jesus, ainda que a gente possa falar muitas coisas sobre a vida física, humana, teológica, antropológica, histórica desse avatar. Gandhi tem um discurso interessante sobre Jesus, sobre o cristianismo. Ele diz que a figura de Jesus é sensacional. Ele diz que o cristianismo é maravilhoso. Gandhi, hindu. Gandhi, lembra de Gandhi? Gandhi, hindu, maravilhoso. Ele diz, não há problema algum. É lindo, é maravilhoso. A Bíblia é belíssima. O problema são os cristãos, que começa logo não praticando aquilo que o cara 2000 anos vem dizendo. E ele veio aqui com essa missão. Esse é o gancho que eu pego de Gandhi, tá? Para dizer isso. O espiritismo, sem medo de errar, entre aspas, tudo isso, ele revive a condição moral de Jesus, trazendo praticamente ali do miolo do povo cátaro, que é o povo que conservou a tradição de Jesus, chamado povo de Jesus, que foram exterminados. A gente vai um dia fazer uma live mais histórica sobre isso. Ele traz ali a essência de Jesus, e não é à toa que o livro moral da codificação kardeciana é o Evangelho segundo o Espiritismo. As passagens de Jesus na explicação justificativa, não. Na explicação dos Espíritos.
na explicação dos espíritos. Então, os espíritos de luz, e luz é algo inerente a nós, dizem que a condição luminosa nossa é a condição eletromagnética que nos conecta com a mente de Jesus quando nós oramos, quando nós nos compenetramos e emitimos. O que é que eu preciso fazer para receber? O que é? Eu preciso fazer algo para receber. Eu preciso dar. Eu não vou entrar no mérito egocêntrico da coisa, tá? Aquela história de dar com a mão e esconder a outra, que também é uma passagem jesuítica. Não estou indo para esse aspecto. Eu estou indo para um aspecto lógico. Como eu elenquei um aspecto lógico sobre o que foi escrito acerca de Jesus. É algo lógico, mas é algo que parece que nos é impedido de pensar. Muita coisa que foi escrita de Jesus não foi escrita. Muita passagem. Por quê? Porque não lembraram. Foram inúmeras coisas. A Bíblia era para ser maior do que o Bhagavad Gita. Entende? Maior. Por quê? Porque ele fez ele disse inúmeras coisas. Ele não só disse aquele caldinho que ele disse, não. Mas, enfim. Então, a condição eletromagnética da mente, ela percorre o universo. Então, quando nós paramos e volitamos, nós abrimos a porta, a condição emitida, ela retorna. E só pode retornar se nós abrirmos a porta. Não há como você receber de porta fechada e janela idem. Porque pela mesma porta que a tristeza entra, é onde vai entrar a alegria, a paz, a abundância. Não adianta fechar-se porque tiveram algo ruim, traumatizante. Adianta curar esse algo. Adianta procurar ajuda. E para isso é preciso abrir a boca e pedir. O ato de pedir é um ato jesuítico e um ato crístico. Por quê? Porque o ato é um ato de se expor. É um ato de expor que você precisa ser curado. Pode ser curado. Pede para ser curado. E quando isso acontece em calibrações, em variabilidades qualitativas, não egóicas, a corrente vem na mesma hora. Na mesma medida de que você volita. É o princípio do buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á. Pedi, obtereis. Este é o princípio por trás físico, o princípio científico por trás dos nominativos ditos morais. Porque por trás desses postulados morais, o Espiritismo estuda, existem as leis científicas. Só que a gente esbarra esse cientificismo em dificuldades probatórias de prova de muitos postulados.
Mas o amor, por exemplo, antes de ser um sentimento, ele é uma lei. Ele é feito gravidade. Jogou para cima, cai. Não vai ficar flutuando. A menos que você faça algo no local. E nós temos já a condição de fazermos algo a ponto da gravidade naquele local não atuar. Então, tanto algo que você jogou vai flutuar, quanto você vai. Entendeu? A gente sabe muito bem disso, vê astronautas e tudo mais, treinamentos e por aí vai. Nós já capturamos a matemática disso daí. Mas é uma lei. O amor é uma lei numa outra dimensão. Mas é uma lei que tem uma representatividade emocional, psicológica. Mas é uma lei, e é por trás dessa lei, é no bojo dessa lei que se sucede as explicações, por exemplo, para várias vidas desencontradas, explicações para reencarnações, para encarnes específicos e para desencarnes. Leiam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Certo? Estamos aqui para bater o martelo nas obras fundamentais do nosso amigo Allan Kardec. Certo? Então Jesus, Ieso, obedece à nossa linguagem cardíaca, porque ele sempre foi e sempre será um ser cardíaco, de frequência ampla, de alta frequência vibratória. O espírita, ele vai sempre ver Jesus dessa maneira, da forma inteligente e espiritualmente que ele sempre foi, da forma humilde, e aí nós vamos dar significações, tá, a aquele Jesus que extrapola o Jesus histórico, extrapola o Jesus pessoa física e, claro, que outorga a detentores do poder e modus operandi, os motivos dos modus operandi, a entrar na pessoa de Jesus, a pessoa jurídica de Jesus, transformando Jesus em Cristo, coisa que ele não veio aqui fazer, tá? Não veio. Jesus já nasceu um espírito com o ponto ligado. Médium, paranormal, curador, claro, como todo médium, como todo paranormal. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Tem perguntas? Hein? Sobre outra coisa, é? Bem outra coisa, né? Mas essa pergunta eu não vou responder não, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso daí, tá? Vai estar sobre a pergunta que foi feita, que eu não vou dizer qual, porque aí eu vou ter que dizer a resposta, tá? Mas a pessoa que fez a pergunta, que me parece, se foi a única, já sabe quem é, né? Aí eu vou fazer um vídeo, a gente vai trazer o vídeo, postar, né? Às vezes eu esqueço os termos. Postar o vídeo aqui, explicando, tanto respondendo quanto explicando, tá? A resposta lá dessa pergunta, que não tem nada a ver com o que a gente está falando realmente, tá? Mas pode não ter, viu? Só que essa eu não vou porque merece isso que eu estou dizendo. É preciso que eu chegue e diga e tal, e apresente a resposta de maneira plausível, o motivo pelo qual ela sabe? Eu desenvolver a resposta. Então, é de bom tom que eu faça isso, na condição que me cabe na casa, tá? Na verdade, nos cabe, né? Tanto eu quanto o resto da dirigência, porque eu sou um dos dirigentes da casa. Nós temos mais 4. Somos 5. É uma quinta. É tudo 5.
Gente, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar a vocês sobre esse grande mestre, porque qualquer coisa que eu tenha, aí eu não vou parar mais de falar. E eu acredito que eu já tenha dito o que eu gostaria de ter dito, tá? Sobre ele e sobre a missão dele, a grandiosidade da missão. Qualquer coisa que eu diga vai ser chover no molhado, vai ser trazer para vocês algo repetitivo, e aconselho vocês a lerem, tá? Tá chegando pergunta aí. E espero que tenha, porque senão a live vai acabar daqui a 5 minutos ou 10 minutos, tá? Mas aconselho a vocês que leiam, tá? Que leiam O Sublime Peregrino, coloca aí. Ramatiz, O Sublime Peregrino. É um livro muito legal, é um livro que muitos, de maneira bastante enganosa, né? Bastante enganados, muitos espíritas, meio que torcem um pouco a boca ou o nariz ou qualquer outra parte para a pessoa de Ramatiz, para o espírito de Ramatiz, né? Que é um espírito missionário, um espírito que veio falar dentro de uma linguagem que trazia elementos categoricamente espíritas e elementos que eram agradáveis aos espiritualistas, tá? Então, Ramatiz trazia um tipo de egrégora nele, traz muito ampla, muito universalista, tá? Muito universalista. E assim, eu penso que enquanto um dos dirigentes da casa, eu penso que a Casa Quinta de Luz tem um cunho universalista, né? Nós recebemos lá toda sorte de pessoas, de credos e tudo. Nós não temos que transformá-los, nem transformar ninguém em espírita, de forma nenhuma, tá? Nós simplesmente abrimos as portas, tá? E aí quem chega porque precisa de ajuda, ou porque quer colaborar. Também tem isso, tá? Às vezes a gente vê o centro espírita, não é, como um grande hospital, tá? Algo nesse sentido, quando na verdade, sem deixar de ser, pessoas vêm colaborar e colaboram sobremaneira, né? Bastante conosco, vêm agregar, né? Chegam pela dor e ficam com o prazer de ter encerrado aquela dor. E alguns, eu mesmo, entrei no espiritismo puramente, quase por uma curiosidade, já disse aqui. Não é? Eu não entrei por dor alguma. Eu entrei porque meio que era o jeito. Eu fui entrado, né? Tá? Então, acho que é muito importante que a gente lembre de tudo isso. Sobretudo nessa época, tá? É uma época jesuítica, né? Aí entra, pra gente arrematar, né? Entra que é óbvio que o tema foi escolhido pela pessoa que a gente sabe que escolheu, por conta da época, né? É uma época dele. E não é, porque ele não nasceu, não é? Mas eu não vou entrar por aí. Mas como foi dito a vida inteira que foi, então ficou o que foi. Dezembro 25, tá? Tem até a astrologia para validar o que disseram, né? Se disserem outra coisa, a astrologia chega para validar o que disseram. É assim. E a gente está ali junto para apoiar, tá? Mas o que fica é a projeção de cada um na figura de Jesus. Na figura desse ser maravilhoso que nos abençoa, que faz com que nós nos abençoemos. E eu acredito que essa trajetória é que é interessante. É que a gente dê a gente mesmo. Sabe a história da máscara que a gente coloca na gente para depois colocar na criança? A máscara lá do avião? É isso o que os espíritos de luz pedem. É isso que Jesus pede.
É isso o que o advento crístico, tornado universal pela vida dele, divisora de águas, meteórica, veio dizer: ajude a você e aos outros. Comece o plantio. Plante independente dos outros. E leve o plantio aos outros. E ajude esses outros a plantar. Ao invés de ficar parado olhando o plantio. Querendo que plantem. Arregassem as mangas. É assim que o universo ele é construído. É desse jeito, tá? Deixa eu ir para a pergunta aqui. Essa ideia de Jesus ser médium do Cristo, médium do Cristo, que algumas filosofias trazem, faz sentido. O termo Cristo é um termo que antecede Cristo, não é? Christos, não é um título, tá? Que a gente vincula Cristo a Jesus, mas o termo é um termo, não é, significativo, um ser divino, não é? Mas Jesus, eu não sei, eu não entraria muito por aí não. Faz sentido, faz mais sentido para quem pensa assim, né? Jesus, se a gente entender assim, de Jesus a, como a gente fala até na brincadeira, de Jesus a Zé Buchudo. Não tem isso? Que é Zé Buchudo, que é médium, que vai lá para o centro aprender e desenvolver a mediunidade. Vai lá para o mediunato, o Zé Buchudo. Ele, quando ele exerce o ofício de ser médium, o ofício da mediunidade patente nele, lá no Zé Buchudo, ele serve a quem? Ele serve ao quê? Digam. Ao advento crístico, ao advento amoroso, ele serve ao quê? Digam aí. Eu acredito que vocês responderão, eu penso assim, usando adjetivos como esses que eu usei. Ao amor, né? Ou substantivos. Né? Ao amor, a paz, a irmandade, a fraternidade, a integração, a consciência suprema, e aí vai. Aí são termos, né? Então, ser médium do Cristo, Christos, eu acredito que nesse sentido faz todo o sentido, não é? Faz todo o sentido. Tanto o Jesus lá atrás e outros antes dele, contemporâneos dele que vieram depois, como até esbarrando no Zé Buchudo aqui, ou no João Buchudo, que vai para o centro e, dito por muitos, receber espírito, balançar o esqueleto, balançar porque recebe. É uma coisa muito, muito boba isso, né? É muito besta isso daí, mas não é bem o que acontece, mas a gente entende e respeita, tá? Então, um centro espírita é construído em torno do quê? De um advento eminentemente crístico, cristão, jesuítico, chamado caridade, caritas, tá? Então, todo médium é um médium de caritas, porque mediunidade e caritas, a energia de caritas, ela é assim a mesma. Ok? Tem mais perguntas? Gente, Jesus se encontra dentro de nós. Aí entra aquele bordão que todos vocês sabem, todos nós sabemos.
E a gente cansa de escutar, porém, a prática disso, ele próprio, Jesus entende, é complicada, tá? Uma coisa que não é nada agradável é a gente tentar fazer de alguém que esse alguém não é. Pode ser, mas não é. Mas pode começar a tornar-se. Tá? Tal qual muitos psicólogos disseram, tornar-se pessoa. É um caminho, é uma trajetória, até evolutiva. E nisso o Espiritismo explica, entrando e saindo vida, mudando de roupa. Muitas vezes a gente muda de taça, que nem o poeta diz, e o licor é o mesmo. Ou quase. O mesmo nunca é. Mas é nessa destilação, tudo no bom sentido, tudo no sentido alquímico, não no sentido alcoólico, mas no sentido alquímico, essa destilação que passa pela fermentação, que passa por vários manejos, vários recipientes, e que a alquimia nos traz o entendimento, a alquimia enquanto ciência, repercute na nossa trajetória evolutiva. Então, a gente não veio aqui, como muitos parecem que insistem, para imitar o Jesus, nem muito menos o Cristo. A gente veio para começar a ser acordado, despertado pela energia consciencial do que ele manifestou na Terra. E ele deixou aqui teluricamente. Jesus, ele tem a vibração tanto telúrica quanto cósmica. Porque ele ascendeu para isso. Ele fez um descenso, ele enquanto um ser um tanto quanto avatárico já existente, ele fez um descenso e depois ele fez uma ascensão. Isso é uma figura, isso é uma trajetória alquímica. Então ele enriqueceu a terra e enriqueceu o céu. E cabe a nós procurarmos caminhar por essa energia, aprendendo no aprendizado. E isso vai durar vidas. E não empurrar a goela abaixo condutas e comportamentos só porque na época Jesus fez. Ele fez naquela época 2000 anos e está muito longe de nós qualquer coisa sequer parecida. Sequer parecida, tá? Aqui, não é o ato de fazer, é aqui. É aqui. Aqui e aqui. É uma coisa só. É isso que manda. Quem manda é a cabeça. O coração consente. E quem faz... Tá? Então, esse aspecto tríplice, mente, coração e mãos e conduta, é o que Jesus, dotado da inteligência maravilhosa dele, ele cumpriu aqui. Então ele teve uma trajetória circular, perfeita, como perfeito no sentido delinear é o círculo, símbolo da perfeição, né? Certo? Então, sede perfeitos, como é meu Pai. É a nossa trajetória, é o nosso caminho, é o nosso viés meditativo, é o que a gente precisa apontar, é o que a gente precisa mirar para poder continuar nessa trajetória. Por quê? Porque para que nós alcancemos algo,
nós precisamos mirar. A gente precisa visualizar para onde a gente está jogando o anzol. Senão não vai arrastar peixe algum. Você pode querer, mas se você não visualiza, se você não vê, se você não concebe, se você não entende o que está fazendo e o que não está, tanto de ruim quanto de bom, em ambas as situações, você não volita a contento. E conforme o plantio é o quê? Venha, é a colheita. Ela é obrigatória. O outro, o plantio, é livre. Ele veio dizer isso aqui. Tá tudo dito lá. Inclusive na Bíblia. Nem tiraram isso. Não tiveram nem, não sei se é uma mistura de vergonha ou ousadia. Tá lá. Só que não é lido desse jeito. Não é possível que seja lido desse jeito. Por quê? Porque o apego ao que é necessário que a gente faça da figura dele é muito maior do que ele e do que a gente precisa. A gente precisa de um Jesus inteligentemente espiritual. E nós já o temos na nossa consciência, na nossa psique. É atômico, é no átomo. Entende? É atômico. É uma coisa impressionante. Ele é macro e micro, porque ele completou o círculo alquímico. E ele é um avatar. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Se é assim que vocês o compreendem, dizem a você, sentem enquanto Cristo, tá ótimo. Mas se não for assim, ainda teremos várias roupas para usar, indo e voltando, e não há problema algum com isso. Sabe por quê? Porque existe, por exemplo, além de N lugares maravilhosos, templos, igrejas, mesquitas, sinagogas, existe a Quinta de Luz. Existe centros espalhados pelo mundo que vão dizer alguma coisa que vai tocar vocês na expansão, no ponto de necessidade da consciência de vocês. Ninguém está certo a mais ou a menos do que o outro. Porém, se a gente é anão e sobe nas costas de um gigante, a gente vê mais. Com certeza absoluta. Show? Neste ano que nós chegamos até aqui, com as dificuldades, com os ganhos, com perdas inclusive pessoais e tudo mais, e não vou nem entrar por aí, todos nós já somos vitoriosos. A espiritualidade acolhe quem vai para ela, quem volta. A espiritualidade manda energia para que nós nos confortemos, se é que nós precisamos nos confortar com as perdas das pessoas que foram, por exemplo, pelo Covid. Eles estão lá em alas maravilhosas, lá na espiritualidade. Eles estão vivos, porque morte não existe. O que existe é uma passagem que não dói, é rápida. É um jump. Acordou lá. Enquanto nós não admitirmos a consciência do Espírito, a vibração dele, nós não entenderemos ou praticaremos, ou qualquer verbo que você puder dizer, jornadesco, sobre e sob a ótica de Jesus. Porque ele já conhecia tudo isso. Só que ele não podia dizer, não era época. Ele mandou outros. E mandou um chamado Allan Kardec.
que nos trouxe coisas maravilhosas e nós estamos aqui cumprindo uma trajetória jesuítica de transmitir. Vai lá, levar a boa nova, o Evangelium. E nós estamos aqui cumprindo a nossa trajetória evangelizadora. A Quinta de Luz retornará em 2022. Maravilhosa como sempre foi, esperançosa, mais forte porque aprende. E nós, integrantes dela, idem, é claro. Porque nós a fazemos. É o humano que faz o institucional. É no humano onde nós temos que depositar todas as nossas energias. Não é numa parede, num teto, nem no chão. É no humano. E o humano precisa do beijo, do abraço, do carinho, que graças a uma vacina produzida pela mente de Deus ao humano, nós já temos. E nós usemos para nós termos a oportunidade de, diante de um quadro desse, podermos abraçar nosso pai, nossa mãe, nosso avô e quem for. E cuidemos de orar e vigiar. Essa é a nossa trajetória. Enquanto cristãos, enquanto espíritas e enquanto povo de Jesus. Nós somos povo de Jesus. E somos abençoados todo dia. Todo dia. Por Ele e pelos espíritos que o rodeiam. Ele e na grande, majestosa Mãe Maria, mãe dele em vida, que nos traz esse perfume, nos traz essa nutrição, essa iluminação. E ele sopra todo dia na nossa consciência a clareza que temos que ter para realizar a nossa grande obra. A nossa grande obra, a sua grande obra. Qual é a sua grande obra? Você precisa visualizar a sua obra. Visualize, trace planos, caminhe, porque Ele sempre esteve e estará ao seu lado. Em torno de você, acima de você e embaixo, dentro e fora. Ele é um avatar. E convoca você para ser um avatar da sua vida neste planeta. É assim que nós entendemos o impacto do nascimento de Jesus no planeta. Um planeta chamado coração. Certo? Então, eles já sopraram tudo que tinha que soprar aqui. Voltou aqui a pessoa que vos fala, graças a Deus, dando abraços fraternais e beijos fraternais nesse ano, na virada desse ano, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que nós colaboremos e construamos uma Quinta de Luz mais forte, mais interessante, mais luminosa, mais quinta, mais casa no ano que vem. Tá bom? Show? Gente, é sempre um prazer, sempre será. Tá? E nós continuaremos com os nossos approachings aqui nas redes sociais, as nossas chegadas e saídas, muita coisa a gente vai trazer para cá, tá? Ao longo de janeiro, ao longo de fevereiro, tá? E as lives de maneira mais categórica, elas vão retomar, elas vão reiniciar em março, fevereiro, março, por aí. Até lá, muita coisa a gente vai fazer aqui nos dias de quinta-feira, nesses horários, tá bom? Então aguardem as programações, porque Jesus não para. Jesus não para, o mundo não para, nós não paramos. Nós ciclamos, que nem ele, tá? Beijo, espero
em vós sempre esse acolhimento, esse abraço, esse beijo que nós estamos constantemente externando aqui. Feliz Natal, feliz ano para vocês. Tchau, tchau.